Queridos, gostaria que você imaginasse nesse momento um navio em alto mar e o céu começando a escurecer, as nuvens carregadas começam a se formar, o vento começa a soprar mais forte, as ondas começam a crescer. E a tripulação sabe que precisa tomar uma decisão, eles precisam tomar uma atitude para encarar a fúria do mar. Os marinheiros, então, eles lançam uma âncora ao fundo do oceano para prender esse navio num ponto seguro, que apesar da tempestade, o navio não venha a se perder. Ele vai balançar, ele vai sofrer o impacto da tempestade, das ondas, mas ele não será levado à deriva, porque ele está ancorado. Essa é a imagem da vida cristã. O mar agitado são os problemas que nós enfrentamos nesse mundo caído, cheio de incertezas, cheio de provações, cheio de dores, cheio de desafios. Às vezes, os ventos das dificuldades, eles sopram muito forte, não é verdade? São crises financeiras, problemas familiares, lutas emocionais. As ondas do desânimo tentam nos derrubar. Nós vamos aprender hoje como enfrentar as tempestades da vida, como encarar essas dificuldades com esperança, uma esperança firme, uma esperança segura, como uma âncora para a nossa alma. Eu convido você a abrir no livro de Hebreus, capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 9. E esse texto, então, nos ensinará como lidar com os momentos difíceis, onde o desânimo pode chegar, as crises podem chegar, mas como que nós lidaremos, como que nós vamos perseverar. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Amados, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. O autor de Hebreus, ele usa pela primeira vez aqui a palavra amados na carta. Conforme nós já vimos, o livro de Hebreus é um livro de exortação e o livro todo pode ser dividido em 5 advertências. Ele estava muito preocupado com a igreja. E ele fez uma dura advertência nos últimos versículos, chamando a atenção da igreja para um grande perigo que eles estavam correndo. E eles deveriam então ouvir a mensagem e obedecer às instruções que Deus estava trazendo para a igreja. E depois de ele trazer essa dura advertência, talvez esse autor ele poderia imaginar que alguns iam ficar desanimados. Talvez alguns iam ficar com dúvidas da salvação. E aí ele escreve o versículo 9 imediatamente depois da advertência. Ele fala, amados, mesmo sabendo, mesmo falando desta forma. Ou seja, mesmo trazendo essa advertência chocante para vocês. Nós estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. É como se ele dissesse, olha, isso aqui que eu acabei de falar não é para vocês, porque vocês são um povo que ouve a palavra e quer seguir. Vocês só não podem deixar o perigo a cercar o coração de vocês e levar vocês a duvidar. Então, ele escreve com essa convicção de salvação para a igreja. O autor havia feito severas advertências contra a negligência de ouvir a mensagem, a dureza de coração, a imaturidade, e esse versículo agora o autor está fazendo o quê? Ele está tranquilizando a igreja. E ele começa falando o quê? Amados, eu estou convicto de coisas melhores. Eu estou convicto que vocês vão deixar a imaturidade. Vocês vão ter uma vida abundante. Vocês vão ter uma vida frutífera. As bênçãos do céu que ele falou do versículo 7 a 9, derramados sobre vocês, vocês vão dar uma colheita segura, uma colheita espiritual. O autor então tem convicção que Deus está trabalhando na igreja. Tem uma frase de um professor no seminário que ele dizia o seguinte: as coisas melhoram enquanto elas pioram, e as coisas pioram enquanto elas melhoram. A frase diz tudo, mas não diz nada, não é verdade?
Mas está dizendo tudo, as coisas estão melhorando, enquanto elas estão piorando. E as coisas estão piorando, mas enquanto elas estão melhorando. Uma vez ouvindo um grande pastor lá nos Estados Unidos, ele mencionou que ele compara a vida dele como as linhas do trem. Coisas muito ruins acontecem paralelas às coisas muito boas. Então, assim vai a nossa vida, e o autor então tem essa convicção que Deus está trabalhando na igreja, mesmo diante daquilo que estava acontecendo, a negligência de ouvir a mensagem, a dureza de coração, a imaturidade. E ele vai encorajar os seus leitores, mostrando que há uma evidência da fé, há uma evidência de uma fé genuína na vida deles. Então, diante da certeza de salvação, ele vai dizer: persevere em dedicação. Olha o que ele diz no versículo 10 a 12. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Veja como que ele começa o versículo 9, versículo 10. Deus não é injusto, ele não vai esquecer. O que Deus não vai esquecer? Daquilo que a igreja fez no início. A forma como eles começaram, a forma como eles se dedicaram, aquilo que eles fizeram para Deus, servindo as pessoas. Deus vê o amor e o serviço que nós oferecemos a Ele. Deus não é injusto. Ele sabe o que nós estamos fazendo por amor a Ele. Então, nós demonstramos amor a Deus quando nós fazemos o quê? Quando nós servimos as pessoas. Quando nós estamos servindo, usando os nossos dons, talentos, o nosso tempo, indo até as pessoas, ajudando elas, nós estamos demonstrando o nosso amor a quem? A Deus. Então, servir as pessoas é servir a Cristo. E servir a Cristo é servir as pessoas. E nisso o autor fala: vocês devem continuar dessa forma. Vocês começaram a servir, continuam a ajudá-los. Versículo 11 ele fala: queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim. Ou seja, não parem. Mas eles estavam passando pelo quê? Por provações, dificuldades. A vontade de desistir era enorme. Cansei. Chega. Para que continuar essa brincadeira? Uma amiga nossa, uma missionária, ela virava para o marido dela, eles estavam num campo muito difícil, e ela chorava e falava para ele assim: cansei da brincadeira, vamos brincar de outra coisa, porque é muito difícil. E aí o autor está falando: mostre essa dedicação, essa prontidão até o fim, não pare. A perseverança no serviço fortalece a sua esperança. Vamos ver juntos? A perseverança no serviço fortalece a sua esperança. Ele está falando, olha no versículo 12, ou no final do versículo 11, para que tenham plena certeza da esperança. Veja que interessante, pessoas desanimadas, pessoas sem esperança, elas param de fazer o quê? Param de servir, param de ajudar, porque elas perderam a esperança. As pessoas que mais servem são aquelas que mais têm esperança. Elas sabem por que elas estão fazendo, elas sabem que Deus não é justo, elas sabem que Deus não vai esquecer o que elas estão fazendo para quem? Para Deus, não é para as pessoas. Então o autor fala: mostrem essa prontidão até o fim. Se nós queremos ter mais esperança, Deus está nos chamando a fazer o quê? Vamos servir mais. E se a gente servir mais, o nosso coração vai se encher de mais esperança. Porque a gente vai sair do nosso mundo, iremos até o mundo de outras pessoas que têm problemas maiores, mais sérios, mais graves do que os nossos, e nós vamos poder ser bênção para essas pessoas. E aí é interessante, irmãos, que no versículo 12 ele diz assim ao autor, lembra que o livro é de exortação, ele diz assim no versículo 12, de modo que vocês não se tornem o quê? Negligentes. Algumas versões traz alguma outra palavra aí, mais dura. Qual outra palavra que traz? Preguiçosos. Uau! A NVI ela deu uma aliviada aqui.
para que vocês não se tornem o quê? Preguiçosos, negligentes, talvez indolentes na revista e atualizada. O autor quer que, Deus quer que nós sejamos e que aquela igreja fosse uma igreja frutífera, uma igreja abundante, uma igreja que não parasse, que não retrocedesse. Ele vai falar isso lá no capítulo 10. É muito legal aquele versículo, ele é incrível, que ele diz assim, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu já falei várias vezes quantas pessoas estavam do seu lado adorando a Deus e pararam, desistiram, fugiram, tiveram medo. Talvez usando o termo aqui que é usado, ficaram preguiçosos, não quiseram mais, se tornaram negligentes. E o autor está falando, nós não. Os salvos vão olhar para Jesus. Aqueles que amam a Jesus vão continuar com essa prontidão até o fim. Vamos ter uma vida frutífera. E aí, meus irmãos, isso não vai acontecer de forma fácil. Porque o progresso exige o quê? Esforço. Não há possibilidade de nós progredirmos na vida cristã se nós não nos esforçarmos. Você não gostaria, se você é pecador como eu, você não gostaria de fazer uma oração só e os seus problemas se resolverem? Deus, estou com esse problema aqui, ó, puf, depois da oração está resolvido. Acontece isso? Não acontece, porque Deus quer nos usar na solução do problema. Quantas vezes a gente já orou para emagrecer? Deus, eu quero emagrecer, Deus. O Senhor tem poder, Pai. É só o Senhor falar. Tira alguns litros, tira alguns quilos, né? Tira esse volume do meu corpo. E acontece assim? Deus dá condições, vai caminhar, vai fazer uma dieta, vai para academia, porque o progresso exige o quê? Esforço. Diante da fraqueza atual, os leitores deveriam reviver, reacender a energia espiritual que eles começaram lá no início. Deveriam persistir, ao invés de se afastar do sacrifício de Cristo, eles deveriam olhar para Jesus e falar: é por Jesus que eu estou aqui, é por Ele que eu faço o que eu faço, não é para as pessoas, e eu vou continuar, e vai vir chicotada, e vai vir perseguição, e vai vir calúnia, não tem problema, porque os meus olhos estão em quem? Em Jesus. E eu estou servindo a quem? A Jesus. E o meu amor demonstrado a quem? É a Jesus. E eu estou indo, e eu estou servindo, e eu estou fazendo aquilo que Cristo quer que eu faça. E aí o autor termina o versículo 12 falando assim: imitem a fé. Imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Olha que interessante, ele fala: imitem, olhem para as pessoas que não estão desistindo. Olhem para as pessoas que não desistem. Olhem para aqueles que têm fé em Deus e têm paciência. Olhem para aqueles que estão perseverando, estão confiando em Deus. Olhem para essas pessoas e imitem a fé. A colheita acontecerá se nós não formos negligentes na nossa parte. Você e eu, será que nós temos essa mesma prontidão de quando nós entregamos a nossa vida a Jesus? Lembra quando você começou a vida cristã? Cantando pneu, né? Acelerando, rotação máxima. E parece que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais cansado, mais desanimado, mais impaciente, a fé vai enfraquecendo. E o autor fala assim: isso aqui estava tudo acontecendo com os hebreus. E o autor fala assim: olhem, não para aqueles que desistem. Isso ele vai falar lá no capítulo 12, 11 e 12. Ele fala: não olhem para aqueles que desistem. Olhe para aqueles que perseveram, olhe para aqueles que avançam. A sua esperança, meu irmão, é aquecida por servir as pessoas. Você está pronto para se esforçar mais para obter progresso na sua vida cristã? A grande pergunta é, claro que nós queremos isso, é por isso que nós estamos aqui. A grande pergunta é: como avançar quando a nossa vida está cheia de problemas? Não é verdade? Nós queremos avançar, nós queremos progredir, nós queremos viver para a glória de Deus, mas Deus, parece que quanto mais eu te busco, mais eu te sirvo, mais problema surge. E aí é como se a gente falasse: bem-vindo ao mundo adulto da vida cristã. O mundo adulto na vida cristã é assim. Quanto mais você entra no império das trevas, mais dificuldades você vai ter. Quanto mais você busca fazer a vontade de Deus, mais pressão você vai ter.
mais dificuldades, mais problemas. Isso vai mostrando que nós estamos buscando fazer a vontade de Deus. Como avançar em meio aos problemas? Por que não desistir, autor de Hebreus? Por que não desistir? Ele vai falar 3 razões. Por que nós não devemos desistir? A primeira razão se encontra no versículo 13 até o 15. Lembra que ele falou no 12, imitem a fé, imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Olha o que ele diz no versículo 13 a 15. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e o farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Primeira razão para nós não desistirmos. Vamos ler juntos? A certeza da promessa de Deus. Imitem aqueles que receberam a herança prometida, que por meio da fé e da paciência, e ele já começa falando agora de Abraão. Deus prometeu e Deus cumpriu. Abraão não era perfeito, nós não somos perfeitos. Abraão era pecador, nós somos pecadores. Mas Abraão recebeu a promessa e Deus cumpriu, porque Deus cumpre apesar dos pecadores. É ele que é fiel. O autor usa o exemplo de Abraão, então, que ele recebeu algo humanamente impossível de acontecer. Ele recebeu a promessa, e quantos anos Abraão esperou para o cumprimento da promessa? 25 anos. 25 anos. Ele esperou pacientemente. Deus prometeu, Deus cumpriu. Abraão, então, espera, e é interessante que essa palavra aqui, ela está... Ela nos lembra da palavra do versículo 12, não sejam negligentes, né? E aí Abraão agora, ele é alguém que foi paciente, ele aguardou, ele não desistiu, ele não foi preguiçoso, ele não quis desistir, ele recebeu a promessa e ele perseverou, com fé e com paciência. Os leitores estavam ficando sem paciência. Quando nós estamos sendo provados, nós ficamos como? Sem paciência. Você é pecador como eu, que quando você ora por paciência, você ora mais ou menos assim, Senhor, eu quero tanto te agradar, Pai. Eu sei que fruto do Espírito, um dos aspectos é a paciência, né? E Deus, eu quero ser paciente. Então, Deus, eu quero que o Senhor me dê paciência, mas me dê agora. Não é assim que a gente ora? Deus vai nos dar paciência ou Deus nos dará oportunidades para exercermos o fruto do Espírito? Os leitores estavam ficando sem paciência diante das provações, a paciência estava se esgotando. Imitem, então, a fé e a paciência daqueles que receberam a herança prometida. Como avançar em meio aos problemas? Confie na promessa de Deus. Como avançar em meio aos problemas? Confie nas promessas de Deus. Ou a sua esperança vai enfraquecer, ou a sua paciência vai acabar, ou a sua fé vai desfalecer diante das circunstâncias ao seu redor. Tem aquela música que diz, não olhe as circunstâncias, eu olho o seu amor. Confie nas promessas de Deus. Não viva por aquilo que você vê. Não viva por aquilo que você sente. Viva por aquilo que você crê. E aquilo que você crê é da promessa de Deus. Mesmo que você olhe para a palavra e fala, Deus, como está difícil, você vai enxugando as lágrimas. Deus, como é difícil crer. A pressão está tão grande, as dificuldades estão tão grandes. Deus, eu não consigo ver a luz no final do túnel. Confie na promessa de Deus. Se nós confiarmos, nós não vamos desistir. Segundo argumento que o autor traz para nós perseverarmos diante dos problemas, a segurança do juramento de Deus. Veja o versículo 16 a 18. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós
que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Irmãos, quando eu li esse texto, antes de preparar, eu pensei assim, esse aqui está chegando numas partes chatas de Hebreus, que o autor fala e parece que não tem tanta relevância para nós. E aí, conforme eu fui estudando esse texto, irmãos, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, toda ela, 2 Timóteo diz, toda a escritura é divinamente inspirada, e ela é útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. E aí, quando a gente cheguei nessa parte, juramento de Deus, aquilo que Deus fez, irmãos, tem tantas pérolas aqui, tem tantas riquezas. Olha que interessante, no versículo 16 ele fala assim, os homens juram por alguém superior. E o juramento confirma o que foi dito quando fim a discussão. Então, quando alguém jura, ele jura por quem? Geralmente ele fala, eu juro por Deus. O que ele está querendo dizer? Ele está invocando alguém maior que ele, e ele está querendo dizer assim, ó, aquilo que eu falei é verdadeiro. Eu não estou mentindo. Então ele jura por alguém superior. O propósito do juramento é eliminar a dúvida, pois a pessoa deseja afirmar a veracidade do que ela está falando. Olha, o que eu falei é verdadeiro. E aí, então, os homens, eles juram por alguém superior. O versículo 17 diz, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, olha o que ele diz, para com os herdeiros da promessa. Ele tinha falado de quem antes? Abraão. Só que agora ele está falando de quem? Dos herdeiros. Irmãos, olha que incrível. Abraão e seus herdeiros foram os primeiros a herdar a promessa. Deus deu a terra para eles. Deus deu a prosperidade para eles, falta ainda permanência na terra, ainda está em conflito lá. E Deus deu essa promessa aos seus herdeiros. Mas quando nós lemos Gálatas 3,19, todos nós somos herdeiros também, porque nós somos descendentes de Abraão. Olha que incrível, a promessa que Deus fez para Abraão também nos alcança. Ele fez essa promessa para com os herdeiros. Então, para deixar bem claro a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, era para os hebreus e é para nós a promessa. Essa promessa nos alcança. Então, Deus fez essa promessa no versículo 17, e Deus, o final do versículo 17 diz, e Deus confirmou com juramento. O texto diz, a gente já leu, por não haver alguém maior do que si mesmo, Deus jurou por quem? Por si mesmo. Irmãos, olha que incrível. No versículo 18 diz, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. O que são essas duas coisas imutáveis? A promessa, que é totalmente fidedigna, e o juramento, que confirma a promessa. Duas coisas imutáveis. Deus prometeu, e além dele prometer, aquilo que Deus promete, ele cumpre. Ele precisava jurar, e aí ele está querendo mostrar, olha, isso aqui vai cumprir mesmo. E eu vou fazer um juramento por quem? Por mim mesmo. Então a promessa é totalmente fidedigna e o juramento confirma a promessa. E ainda o versículo 18 fala, é impossível que Deus minta. E lembra que ele começou falando de quem? Dos homens. E incrível que os homens, quando juram, dá para confiar na palavra de um pecador? Eu prometo que eu vou fazer isso. Faz? O que Jeremias diz? Maldito o homem que confia no homem. Os homens prometem, mas não cumprem. A palavra do ser humano não é confiável. A palavra do ser humano não é fidedigna. Ele diz que vai fazer algo e não faz. Ele diz que não vai fazer algo e acaba fazendo. Nós criamos mecanismos para tentar confirmar aquilo que a pessoa fala. A gente pega uma folha e a gente data, a gente coloca os dados pessoais da pessoa. Estamos de acordo? Vamos firmar isso. Você pode anotar para confirmar que você vai cumprir o que você falou? A pessoa assina, mas ela cumpre? Não. Porque a palavra do ser humano não é confiável. A palavra do ser humano é um pecador. O Salmos 15, abra aí, Salmos 15, versículo 1 e versículo 4. Salmo 15, deixa marcado esse versículo aí.
Quando você for fazer uma negociação com alguém, quando você prometer algo para alguém, quando as coisas ficarem difíceis no seu casamento, quando as coisas ficarem difíceis na igreja, quando as coisas ficarem difíceis na sociedade, quando as coisas ficarem difíceis na educação de filhos, olha o que o Salmo 15, versículo 1 nos diz. Salmo 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Eu vou ler do 2 em diante, eu vou destacar o versículo 4, mas a partir do 2, ó. Quem poderá então habitar no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Olha o final do versículo 4. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Qual que é uma das características daqueles que pertencem a Deus? Aqueles que mantêm a palavra, mesmo quando sai prejudicado. A situação ficou difícil, a circunstância mudou, mas eu dei a palavra, eu vou cumprir. Então nós não podemos confiar em pecadores. Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem. A nossa relação com as pessoas, lembra disso, guarde isso, escreva isso, memorize isso. A nossa relação com as pessoas não é uma relação de confiança. Não pode ser uma relação de confiança, porque maldito é o homem que confia no homem. A nossa relação com as pessoas é de amor sacrificial. Você decide amar. E quando você decide amar, você está pronto para se sacrificar, se entregar, se doar, servir, ajudar. Essa é a nossa relação com as pessoas, um amor que se doa, um amor que entrega, mesmo sabendo que você vai ser traído, abandonado, enganado, humilhado. Os pecadores assim procedem. A palavra que a gente não encontra na Bíblia, frustrado, estou frustrado com não sei quem. Você encontra essa palavra na Bíblia? Não encontra. Mas é uma palavra que a gente acaba usando. Sou frustrado com não sei quem. Sabe por que a gente se frustra? Porque a gente alimenta uma expectativa que a pessoa não pode cumprir. A gente acha que ela nunca vai fazer algo de errado e ela acaba fazendo. Ela acaba falhando porque são pecadores. Então, a nossa relação com as pessoas é de amor sacrificial, um amor que se doa, um amor que se entrega. E aí o texto diz a fim de que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. O autor está falando, Deus não age como homem. Deus não age como pecador. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Não há possibilidade de você e eu viermos a sermos enganados a respeito da promessa. Não há possibilidade de você e eu ficarmos desapontados, de sermos enganados com aquilo que Deus prometeu, porque aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus não mente. Da mesma forma como Deus prometeu para Abraão, e Abraão falhou, Abraão pecou, Abraão mentiu, Deus cumpriu a promessa. A palavra de Deus é totalmente fidedigna. E o fato dele fazer um juramento é duplamente garantido. A sua palavra é confiável. O cumprimento da promessa a Abraão fornece, então, a garantia de que ele vai cumprir o que ele prometeu para nós. Ele prometeu, ele vai cumprir. O que isso gera nas nossas vidas? O texto lá de Hebreus, capítulo 6, ele diz no final do versículo 18, depois quando fala que Deus não minta, que é impossível que Deus minta, e ele diz o quê? Sejamos firmemente encorajados. Vamos ler juntos? Sejamos firmemente encorajados. Mais uma vez, sejamos firmemente encorajados. Firmemente, não é pouco não. Firmemente encorajados. Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel. A sua palavra é fidedigna. Nossa esperança está fundamentada no caráter imutável de Deus. Então não importa a tempestade. Com Cristo nós estamos seguros. No passado Deus cumpriu e Deus vai cumprir. Isso deve nos encorajar. Isso deve você fazer enxugar as lágrimas.
Isso deve fazer você acordar na segunda-feira e vamos mais um dia para a glória de Deus. E vamos encarar os problemas mais uma vez para a glória de Deus. E vamos viver para a glória de Deus. Mas e se eu morrer? Ah, irmão, se eu morrer, morrer é lucro. Mas o viver é Cristo. A vida com Cristo vale a pena. Vale a pena nós vivermos com Jesus. E sabe o que é interessante, irmãos? A palavra encorajados aqui, sejamos firmemente encorajados. Mencionei bastante domingo passado, na última mensagem. Hoje eu mencionei algumas vezes também. O livro de Hebreus é um livro de exortação. É um livro de advertências. E quando a gente fala assim, ó, olha, tem uma exortação para trazer, a gente imagina o quê? Lá vem bronca. Lá vem chicotada. Chicote vai estralar no lombo agora. Você sabia que no grego, a mesma palavra usada para ser traduzida para encorajamento e consolo é a mesma palavra para advertência e exortação? Você sabia disso? É a mesma palavra. Na linguagem bíblica não faz distinção. Quando Deus fala, eu vou te advertir, nós devemos entender, Deus está querendo me encorajar. Quando Deus quer nos encorajar, nós devemos entender que Deus está nos advertindo. Ou seja, esse livro de Hebreus é um livro de encorajamento. É um livro de olhem para Jesus. Foquem nele. Para de olhar para as circunstâncias, para os problemas, porque o viver aqui é Cristo. E o morrer é lucro, porque nós estaremos com ele para sempre. Como brasileiros, a gente tem dificuldade de entender isso. Como que pode? Eu ser consolado com uma advertência, eu ser consolado com uma exortação, não faz sentido isso na nossa cabeça, não é verdade? Mas na leitura bíblica, esse é o nosso grande desafio, enxergar a vida da forma como Deus enxerga. Da forma como Deus enxerga quando Deus nos adverte, Ele está nos encorajando. Ele não está nos advertindo e nos exortando para o nosso mal. Ele está fazendo isso para o nosso bem. Ele quer nos encorajar. As advertências e exortações são para nos animar. São para nos encorajar, são para nos consolar. Eu lembro uma vez fazendo aconselhamento com alguém, a pessoa cheia de problema, cheia de dificuldade, e segundo o nosso roteiro, segundo a nossa caminhada, a etapa daquela semana, nós veríamos os efeitos da queda, os efeitos do pecado. Quais são os efeitos do pecado? Vergonha, culpa, medo, sofrimento, dor e morte. É isso que o pecado trouxe para nós. E a pessoa estava lá aos prantos. Eu lembro desse aconselhamento, eu falei, Deus, como que eu vou abordar esse assunto aqui? Não tem uma outra mensagem para a gente trazer? E eu falei, bom, eu vou seguir aqui o roteiro. Porque eu creio que a verdade bíblica, ela é transformadora. Ela transforma. E eu lembro que eu fui ministrando o que a Bíblia fala sobre sofrimento, sobre dor, sobre medo, sobre fuga, sobre vergonha, fui ministrando. E aí depois que eu expliquei, eu perguntei para a pessoa assim, você tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Você conseguiu entender? Quer falar alguma coisa? A pessoa ela ficou em silêncio um pouco e ela falou assim, a verdade consola. A verdade consola. Irmãos, como que isso é libertador? A verdade, ela consola. Ou seja, nós somos encorajados pela verdade da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, mesmo que a palavra seja contra nós, e toda vez, irmãos, todas as vezes que a gente abre a palavra, Deus vai usar para nos lapidar. Deus vai usar para nos formar a imagem de Jesus. Uma vez um pastor, ele falou que nós é como se nós fôssemos um bloco de mármore. Imagina um bloco de mármore, tá bom? Pedras feias, grandes. E aí aquele pastor, ele mencionou que lá no livro de Jeremias, diz que a palavra de Deus é um martelo que despedaça a rocha. E aí ele falou que a talhadeira é como se fosse as circunstâncias da vida. E nós somos aquele bloco de mármore. E Deus olha para aquele bloco de mármore e diz que uma vez perguntaram para Michelangelo, né? Como é que você consegue fazer aí um desenho no mármore, né? Ele falou, eu só tiro aquilo que não é a imagem, é só isso. Eu vou tirando aquilo que não é o que eu quero desenhar.
Como que Deus vai usando isso na nossa vida? Ele olha para nós e Deus está olhando o que em nós? Ele está olhando Jesus. Só que tem muito pecado em nós, não tem? Ele pega o martelo, que despedaça a rocha. Ele pega a talhadeira, que são as circunstâncias, e aí ele começa. E ele vai formando Jesus em nós. A cada martelada, a cada dificuldade, a cada problema, Deus vai formando Jesus em nós. Somos encorajados pela palavra de Deus. E o texto não para aí. Sejamos firmemente encorajados. Nós, versículo 18 fala, nós que nos refugiamos nele. Querido, olha isso. Aonde que você se refugia? Aonde que o nosso irmão vai se refugiar? Quando estiver sozinho em casa? Quando vir um pensamento, uma preocupação, aonde que ele vai se refugiar? Aonde que você vai se refugiar? Você vai se refugiar em Jesus. É nele que nós nos refugiamos. Lembra das cidades refúgio lá no Antigo Testamento? Quando alguém matava alguém no Antigo Testamento, Deus estabeleceu cidades refúgio. A pessoa, por alguma razão, matou alguém e aí ela ia correr até a cidade de refúgio. Lá nada, os familiares não poderiam exercer uma vingança e a pessoa ia ficar naquela cidade de refúgio até que os juízes julgassem o caso dela. Então ela corria para ser protegida. E o texto está falando o quê? Que nós corremos também. Nós corremos e nós buscamos quando nós estamos encrencados, quando nós fizemos bobagem, quando nós cometemos erros. Nós corremos para quem? Para Jesus. Devido ao nosso pecado, nós estamos encrencados e nós devemos correr para Jesus, que é o nosso refúgio eterno. Nele nós podemos tomar posse dessa esperança. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito e eterno. Ele é fonte de salvação eterna. Ele é o nosso refúgio eterno. Embora a salvação fosse improvável para esses leitores, eles falassem assim, cara, já é muito problema, não tem como nós sermos salvos disso. À luz das provações, a salvação estava garantida por causa do caráter imutável de Deus. Deus não muda, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, diante da fidelidade de Deus, tenha uma fé perseverante. Vamos ler juntos? Diante da fidelidade de Deus, tenha uma fé perseverante. Olhe para Deus, Deus é fiel. E por ele ser fiel, tenha uma fé perseverante. E aí nós chegamos no final do trecho, versículo 19 e 20. Lembra que são 3 razões para nós avançarmos, 3 razões para nós não desistirmos. A primeira razão é a certeza da promessa. A segunda razão é a segurança do juramento. E a terceira razão é o acesso que o Filho de Deus provê a nós. Versículo 19, se você tiver com uma caneta, vai marcando algumas partes nesses versículos. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor fala que nós temos essa esperança, então, firme, segura, como âncora da nossa alma. A âncora do navio o mantém numa posição certa, o mantém seguro. A âncora do navio desce até o fundo do oceano, mas a âncora do cristão, ela sobe até o céu, o verdadeiro santuário celestial, e ela fica fixa em Deus. A âncora do navio vai para o fundo do oceano, mas a sua esperança vai para onde? Vai lá para o céu. E fica fixa em Deus. Nossa esperança em Cristo é a garantia diante dos problemas da vida. A nossa esperança em Cristo é a garantia diante dos problemas da vida. Não importa então a tempestade. O que importa é onde você está firmado. Aonde que você está firmado? Porque, por mais incrível que pareça, o inabalável não é abalado. Não é verdade? O inabalável não será abalado. A nossa saúde vai ser abalada? Sim. Nossas finanças vão ser abaladas? Sim. Nossos relacionamentos serão abalados?
Sim. Nossas circunstâncias vão ser abaladas? Sim. O que os homens nos prometeram vai ser abalado? Sim. Mas o inabalável, que é Cristo, que é o céu, o santuário celestial, não será abalado. O versículo 20 diz, o final do versículo 19 fala por trás do véu. Essa esperança vai por trás do véu, onde Jesus nos precedeu. Olha essa palavra que importante, Jesus nos precedeu. Lembra o Santo dos Santos? Havia a cortina, havia a tenda, né? Havia a tenda do tabernáculo e havia a cortina, o Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote poderia entrar. Os demais poderiam entrar? Não. O que o texto está falando? Além do véu, atrás do véu, Jesus foi e ele nos precedeu, ou seja, ele foi para onde nós também iremos. Nós vamos no Santo dos Santos, nós estaremos com Deus, não haverá mais nada que vai nos separar. Por isso que a Bíblia diz que lá não haverá dor, não haverá morte, a antiga ordem já vai ter passado, porque nós estaremos na presença de Deus. Então, por meio da entrada triunfante de Cristo no Santo dos Santos Celestiais, nós estamos seguros nele. Jesus abriu o caminho para os crentes. Jesus está na presença de Deus e ele garante o nosso acesso a Deus. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, eles não eram precursores, pois ninguém podia segui-los no Santo dos Santos. Mas nós cremos em quem? Em Jesus. E nós seguiremos a quem? Jesus. E Jesus fala, se você quer me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome o quê? A sua cruz e me siga. Eu passei pela cruz, você vai passar pela cruz. Eu fui para o Santo dos Santos e você irá para o Santo dos Santos. Não queira antecipar. Não queira antecipar. Não existe, anote essa frase, não existe céu sem cruz. Se nós queremos estar na presença de Deus, nós vamos passar pela cruz. Um filósofo estoico chamado Epíteto, ele escreveu: não se deve prender o navio a uma só âncora, nem a vida a uma só esperança. Ele escreveu: não se pode prender o navio a uma só âncora, nem a vida a uma só esperança. Mas, os cristãos têm somente uma âncora. E essa âncora tem nome. Ela se chama Jesus Cristo. É a nossa esperança. Nada mais, nem filhos, nem casamento, nem emprego, nem saúde. Nada mais é nossa esperança. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança não é baseada em sentimentos, é baseada na obra de Cristo. Jesus entrou no Santo dos Santos como nosso sumo sacerdote, garantindo acesso a Deus. Então é a esperança cristã, irmãos, é a esperança cristã que nos mantém firmes em tempos difíceis. Amém? Vamos ler juntos? É a esperança cristã que nos mantém firmes em tempos difíceis. Em que áreas você precisa confiar mais na âncora que é Jesus? Que áreas da sua vida você precisa confiar mais nessa âncora? Porque talvez você está olhando para as tempestades, está vindo aonde, ó, jogando o navio para lá e joga para cá, e o navio estrala e cai a mercadoria e as pessoas que estão ao seu redor estão desesperadas e vamos afundar. Aonde que você precisa confiar mais? É só olhar, tá ancorado, tá? Então tá tranquilo. Com Jesus no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. O autor depois ele vai desenvolver esse assunto glorioso aqui, que é a segunda ordem de Melquisedeque, que ele havia parado. Capítulo 7 ele vai falar um pouco mais sobre esse assunto glorioso. O que nós aprendemos nesse texto? Nós aprendemos nesse texto, irmãos, que por Deus ser fiel em suas promessas, Cristo é uma âncora firme e segura para a sua alma. E você pode confiar de forma perseverante, mantendo esperança, mesmo diante dos mais severos problemas que está enfrentando. Eu tentei resumir essa frase e não consegui. Por Deus ser fiel em suas promessas, Cristo é uma âncora firme e segura para a sua alma. Você pode confiar de forma perseverante, mantendo a esperança,
mesmo diante dos mais severos problemas que está enfrentando. Se nossa esperança estiver firmada em coisas passageiras, como dinheiro, sucesso, relacionamentos, você vai ser levado para longe. Você vai desistir. Você vai abandonar. Você vai lá, cansei. Mas se a sua esperança estiver em Cristo, nós temos uma âncora firme para nossa alma. Assim como o navio ele sobrevive porque ele está ancorado, nós só vamos sobreviver e permanecer firmes se estivermos ancorados na promessa de Deus que nunca falha. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos, ele garantiu a nossa salvação eterna. Então não importa o tamanho da tempestade que você enfrenta, Jesus nos mantém seguros até o fim. 3 lições para a gente refletir e praticar. Em que você está ancorado? Você pode dizer hoje, fazendo uma avaliação sincera, sua vida está ancorada em Jesus ou tem mais algumas âncoras? Tem mais algumas coisas que traz felicidade para você? Tem mais algumas coisas que te traz esperança? Tem mais algumas coisas que te traz estabilidade? Aonde que a sua vida está ancorada? É preciso a gente tomar uma decisão. Será que é Jesus e somente Jesus? Uma base das reformas, solos Cristos. Solos Cristo, somente Cristo. É fácil a gente falar. Mas quando Deus começa a tirar outras fontes de alegria para nós, aí a gente começa a ver se de fato é somente Cristo. Em segundo lugar, a sua esperança tem se manifestado em servir as pessoas? Se é alguém esperançoso, se é alguém que mesmo diante dos problemas, das dores, das lágrimas, você serve, você ajuda, você vai, você busca as pessoas. O que você fará de prático para não ser negligente, mas progredir na vida cristã? Não termine essa mensagem sem tomar uma decisão prática. O que você vai fazer para não ser negligente, não parar, não estacionar, não retroceder, não fugir, mas avançar? O que você vai fazer de forma prática para progredir na vida cristã? Não deixe a sua fé vacilar. Confie nas promessas de Deus. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela sua palavra que é tão rica, tão viva. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado que é o Senhor que nos mantém firmes. É o Senhor que nos faz olhar para Jesus. É o Senhor que nos faz resistir às tempestades. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Cristo e que Jesus seja de fato a nossa única esperança, a nossa única segurança, que a nossa vida esteja firme, firmada em Jesus, apenas em Jesus. Ajuda-nos então, ó Pai, a termos uma vida cristocêntrica, tendo Jesus no centro. Perdoe as vezes que a gente busca alegria em outras coisas. Perdoe-nos as vezes que nós buscamos esperança em outras coisas, em ídolos falsos. Perdoe as vezes que nós ficamos com medo, assustados, temerosos, com vontade de desistir, desanimados. Perdoe-nos. Não temos razões em Cristo para desistir. Muito obrigado por Jesus e que nós possamos sempre correr com perseverança, indo em direção à Nova Jerusalém, onde nós encontraremos Cristo. Ele nos precedeu, Ele entrou além do véu e nós também estaremos com o Senhor, ó Pai, para todo sempre. Muito obrigado. Que essa mensagem venha trazer consolo e esperança a cada pessoa que ouvir. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos para Ti e levarmos essa esperança a outras pessoas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.